Olá, amantes da quinta arte, sejam bem-vindos ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos, esse é o Matheus Braga, e hoje nós iremos falar sobre a primeira página de Aprendiz Assassino da Hobby Hobby. Dessa vez, quem tem o livro físico em mãos sou eu. O Matheus, ele sempre manipula e monopoliza os livros, dessa vez Só para sou eu, deixar Diogo. claro que eu também tenho um livro físico, ele só não tá nessa casa aqui onde eu estou agora. Ah, sim, mas é que daí tem que mostrar também que é leitor, né? Porque ficar só lendo em PDF aí é sacanagem, né? Então, isso aqui, né, é uma saga, tem mais do que um livro, então vai seguindo aqui. E o legal é que a indicação que foram feitas para mim é porque eu sou escritor de primeira pessoa e me indicaram ela falando que era um ótimo livro para começar. Mas, né, indiferentemente das indicações, o importante é a primeira página, mesmo que o George Martin tenha dito que entre as inúmeras obras de fantasia lançadas, o livro da Robin Hood são como diamantes num mar de falsos brilhantes. Então, mesmo que o George Martin tenha gostado, o que importa pra Não gente é importa para apenas a primeira nós. página. Só para complementar, Rafa, é uma trilogia essa daí, O Aprendiz de Assassino, tem os 3 livros já publicados pela Lei, acho que a Lei acho que nem detém mais os direitos, né? Que essa capa aí é da Lei, com a arte muito bonita do Mark Simonetti também, que também faz as capas de Game of Thrones, de Duna, de Star Wars, faz várias. É, E além da trilogia, a Robin Hobb escreveu outros livros no mesmo universo também. Tem inclusive acho que o Navio Arcano também. Não sei se a Suma já assumiu o Navio Arcano também, ou se ele está só com a Leia ainda. Mas imagino que tenha passado tudo para a Suma, né? Mas enfim, é isso aí que você falou. Nada disso importa. É um mapazinho bacana aí dos 6 ducados, né? Que faz parte do universo dela. Então, tem uma boa ambientaçãozinha, né? Mas, bora lá, vamos ler. Capítulo 1, o começo da história. Uma história dos 6 ducados é necessariamente uma história de uma família regente, os visionários. Uma narração completa remeteria para além da fundação do primeiro ducado, e se tais nomes fossem lembrados, seriam contados sobre a invasão de Ilhéus vindo do mar, tomando como, tomando como piratas uma costa de clima mais moderado e agradável do que as praias geladas das ilhas externas. Mas não sabemos os nomes desses primeiros antepassados. Do primeiro verdadeiro rei resta pouco mais do que o nome de algumas lendas extravagantes. Chamando-se Tomador, talvez assim tenha começado a tradição de nomear os filhos e filhas de sua linhagem de forma a moldar suas vidas e personalidades. As crenças populares alegam que os nomes eram dados aos recém-nascidos por magia e o que devia isso a uma ascendência real não podia atrair as virtudes que lhe eram assim atribuídas. Passados por fogo, mergulhados em água salgada e oferecidos ao vento do ar, assim era dado aos nomes dessas crianças escolhidas. Assim não foi contado. É uma lenda bonita e talvez há muito tempo tenha existido um ritual como este. Mas a história nos mostra que isso nem sempre foi suficiente para vincular uma criança à virtude que lhe servia seu nome. A pena falha e em seguida caiu aos meus dedos dodosos, deixando o rastro do verme feito a uma tinta sobre o papel do pinacarriço. Estraguei mais uma folha do fino material naquilo que suspeito ser uma tentativa inútil. Pergunto-me se seria capaz de escrever essa história ou se cada página haveria uma intromissão furtiva da amargura que pensava estar morta há muito tempo. Penso-me curado de todos o rancor, mas quando toco no papel com a pena, a ferida de um garoto sangra como fluxo de tinta marinha, até que suspeito de cada letra negra cuidadosamente formada esfola a cicatriz de uma antiga ferida escarlate. Com isso acaba a primeira página com duas linhazinhas seguindo em Ah, frente. ué. Você teve que virar a página, mais 2 linhas, é isso? Duas linhazinhas na próxima página. Certo. Pelo que eu entendi, não sei se é isso mesmo, Rafa. Eu não tô com o livro em mãos aqui para ver se tem alguma diferença de formatação na escrita, mas em algum momento no começo ele está escrevendo alguma coisa e a partir de um determinado momento ele passa a refletir, é isso? Então, no começo nós temos grande parte da primeira página, diria assim que uns
uns 70% dela, 70, 80% dela é quando acaba falando, da lenda de não sei o que, papapá, Uhum. papapá, papapá. Toda essa parte é em itálico, uma letra um pouco Ah, menor, tá. acabando em 3 pontinhos. Não, Aí beleza. começa o menino dizendo, E aí, a de pena fato, entra falha em uma na seguida, não sei o primeira que, não sei o que, pessoa, não sei o que, sim. não sei o que. É justamente o que eu ia dizer, né? Eu não tô com ele aqui, mas eu senti falta de ver isso, né? É a dificuldade que você deve sentir quando eu tô lendo o livro daqui, de interpretar como é que tá no papel, né? Porque isso é relevante também, né? Houve uma distinção, né? Para deixar claro que em um momento estava sendo uma narrativa, né? Estava sendo algo que estava sendo escrito, né? Para ter essa transição da onde vai virar a narração do autor, de fato, né? De quem escreve, né? Que aí entra na primeira pessoa propriamente dita e vira algo mais introspectivo, mais reflexivo, que é a característica que a gente elogia da Robin Hobb, pela qual a gente recomendou o Rafa que lesse também, né? Porque a gente acha que ela tem uma escrita poética e bem elaborada na primeira pessoa. Foi uma mudança muito drástica, né? Meio Uhum. que vai contando, era uma vez e não sei o que, não sei o que, 3 pontinhos e já começa já. Mas me parece, né? Pelo menos me deu a entender, que o primeiro trecho onde ele fala das lendas, do tomador, dos nomes, do ritual, não sei o que, não sei o que, é ele tentando Uhum. escrever essa história no papel. Porque já começa ele falando, não, porque a Exato, tinta no papel e não sei o que, exato, eu tenho um exato. garrancho, papapá. Mas a única coisa que tem de especial nesse trecho gigantesco de world building é itálico. Sim, sim. É um itálico grosseiro debaixo da primeira. É, aí cabe, não sei nem, a gente tá falando da edição traduzida também, né? Não sei nem se tem, se é usado da mesma forma no inglês, né? Mas a gente tem aí talvez um possível problema que eu, pelo menos, convivo bastante, que é usar o itálico para pensamentos, apesar de que, por ser um livro em primeira pessoa, praticamente tudo é pensamento, né? Mas acaba que você precisa de usar, às vezes, o itálico para algum outro recurso, e aí ele se confunde com o que poderia ser, o que é, né? Às vezes o leitor que não está acostumado com a sua escrita fica um pouco perdido, né? Ah, pô, itálico é escrito, então toda vez que for itálico é algo que está sendo escrito, ou às vezes itálico vai ser um destaque, né? Ou itálico vai ser alguma coisa, então não sei como que é no original, nem como é que é daí em diante, não me lembro mais quando li, como que a Robin Hobb faz. Mas para mim ficou claro que tinha que ter algum destaque nessa primeira parte de descrição para a transição da parte que começa a narrativa em primeira pessoa de fato. Porque senão aí sim soaria algo estranho, né? Tá, tem 3 pontinhos e transita para a mesma coisa, você fica assim, por que mudou, não mudou, né? Mesmo que assim, meio que você tendo o livro em mãos, você vê que ele é, entre aspas, bem marcado, porque tem. Durante todo o texto inicial explicando da história dos seis ducados e tudo mais, lá, até o momento que começa a história, é meio que 2 parágrafões bem Uhum, grandes. Aí depois tem um enter, um espacinho branco e começa a história. Meio que tipo tem esse uhum, chamar de duplo enter aí. uhum, Então há essa separação levemente física, uhum, mas eu acho que considerando talvez a própria caracterização do personagem, podia ter nessa transição, já que ele tá meio que reclamando do garrancho, da tinta escapando, podia ter alguma coisa assim mostrada no texto, de alguma forma. Seja, sei lá, ou uma escrita errada, ou até mesmo já que ela se deu ao trabalho de fazer no comecinho do livro um mapa, uma eu escrita acho que. com letra de mão mesmo, né? Ou até mesmo, sei lá, colocar já que da mesma forma que aqui no mapa tem aqui, né, o desenho, uma textura diferente, Uhum, podia fazer talvez uma textura diferente sim, nesse trechinho mostrando que realmente ele estava escrevendo alguma coisa ali. sim. Aumentaria a imersão e deixaria até mais explícito às vezes, né? Sim. Bom, Então, enfim, vamos atacar os nossos checkbox que a gente faz toda vez, né? Qual que é a primeira frase aí? Lê pra gente. Tem título? Não lembro agora. Tem título do capítulo?
O começo da história. Esse da história é um clichêzão, né? Talvez, né? Não tem. Acho que não fede nem cheira, talvez, ou Não, mais feda do que é o cheira. tipo capítulo assim, né? Sempre o Matheus tenta aliviar um pouco o meu lado, dizendo, não, Rafa, não gosto muito de Tito, não sei o que, não sei o que. Mas, não, pô, Robin Hood. Ó, assim, O começo olha da a história preguiça com o começo da história é monstruosa. uma O preguiça. começo da história é pior do que Era Uma Vez. E pelo menos Era Agora, Uma Vez virou né, talvez. estereótipo de fábula, mas... Mas talvez pensando, Rafa, até isso seja uma caracterização do personagem, né? Um cara inexperiente, talvez, escrevendo um texto, vai saber, não sei. Não sei se era ideia não, tá? Tô só jogando aí pra tentar defender a mulher. É, mas... Mas, Eu enfim, acho que concordo. Poderia ter um primeiro título melhor, né? podia. Enfim, primeira frase. Uma história dos Seis Ducados é necessariamente uma história da sua família regente, os Visionários. Se a gente É, considerar isso, se a gente considerar o texto que está escrevendo sim, como sim, não, primeira mas é. página, Mas é. né? Mas me soa fraco também. Não me ganha em nada, não. Esse primeiro trecho todo, ele me parece bastante maçante, né? Esse primeiro trecho todo tá escrevendo bem descritivo e tal. Eu entendo a importância dele para a história, não tem problema nenhum. Mas talvez fosse passado de outra forma, né? Talvez começando com o personagem na primeira pessoa já introspectivo, em algum momento mostrar essa escrita dele. Acho que funcionaria melhor. Apesar de que tem algo nesse trecho aí que me pega um pouco, que é a questão do nomear, né? Dar nome às pessoas e como o nome influencia na pessoa, que isso é bastante o tom da história em si. Tô falando porque já li, para quem não leu realmente pode passar despercebido, né? Mas isso tá bem alinhado com o enredo todo da história, né? Essa questão de nomeação e o poder que nomear as coisas tem nas coisas em si, nas pessoas em si, né? Mas, mas me parece um início bem maçante, né? E parece que é grande parte da primeira página, né? Sim, até mesmo se a gente desconsiderasse esse primeiro trecho e colocasse. Vamos contar que a primeira frase da história mesmo é o Primeira pessoa. finalzinho, né? A pena falha e em seguida cai dos meus dedos nodosos, deixando um rastro de verme feito em uma tinta sobre papel de pena carriço. Mesmo que a gente considerasse essa primeira frase do livro Não. mesmo, desconsiderando esse trecho aí, Assim, ó, essa daí eu conseguiria, acho que, trabalhar nela melhor. Tipo, a pena cai, não sei o que, no ponto ali, eu acho que eu já talvez funcionasse um pouco melhor comigo. Mas também é uma frase longa também, né? Que não tem tanto impacto assim também. Então, realmente, né? Ela não me parece ter produzido bem essas duas primeiras frases dela, vamos dizer assim. eu vejo assim, eu vou. Do jeito que eu vou falar, vai parecer estupidamente assim. Pode até rolar sem educação e soberbo em partes, mas essa primeira página dela tá me lembrando bastante a galera que me manda textos, é, contos ou primeiras páginas lá no meu canal oficial, meio que Canal assim, oficial, porque esse aqui não é oficial, não, Rafa. não, o meu solo. Do tipo assim, parece muito que ela quer apresentar o world building dela Uhum, loucamente uhum. mais do que qualquer outra coisa. Do É que a te galera que assim, cativar, do que tipo. tipo assim, eu quero muito contar uma história sobre o sistema mágico que eu tô fazendo. Aí a Uhum, pessoa escreve uma história em cima do sistema mágico, não um sistema mágico para contar a história. Então eu uhum. preciso contar. A primeira frase da pessoa chega a ser. Era, é, e a bola de fogo girava nos meus dedos enquanto entoava não sei o quê. soa mais, Rafa, se você me permite te interromper, já te interrompendo, soa mais como uma pessoa querendo contar para um outro explicando o universo, né? Tipo assim, ô Rafa, eu tô criando uma história aqui, deixa eu te explicar aqui como é que ele funciona, né? E isso não é o método ideal para se contar uma história num livro que você vai apresentar para vários leitores, né? Isso é uma história para você contar para a pessoa, para ver, a pessoa tá te avaliando aqui, será que tá legal esse meu universo, né? Eu criei uma coisa legal ou não. Então,
parece que a escrita dela é mais nessa linha, né? Eu tô te contando tudo aqui pra você ver como é que funciona, pra ver se você gosta, mas é muito infodump, né? Muita informação jogada. Sim. Porque assim, tem esse trecho é legal, principalmente pra galera que gosta de world building, porque já fala de sociedade, de política, já Uhum, traz um quê de ritualística, já traz um quê de sistema mágico. Quando a gente fala sobre o básico da cidade, que é o PEX, Política, Economia, Cultura e Sociedade, e nós temos já a fase 2 que é o Grapes, meio que ela traz todos os 6 tópicos do Grapes ao, na primeira parte. Então já traz geografia, já traz um pouco de religião, porque tem todo esse conceito do misticismo, tal, da nascença, é quase divino. Ela fala um pouco de política, fala um pouco de economia, fala de sociedade, fala de sistema mágico. Então meio que parece realmente meio que a pessoa estruturou a base do universo dela, colocou os tópicos que ela queria abordar e escreveu uma carta de apresentação desses tópicos, meio que tipo como se fosse a introdução da história. uhum. Então eu tô com muito esse sentimento nessa primeira página e eu não consigo muito fugir disso. Claro, como Sim. o Matheus falou, a gente consegue achar alguns gatilhos aí no meio, as similaridades aqui, uma aproximação ali e tal, mas é muito perdido porque texto por texto mesmo são quatro, cinco linhas dentro de 15 de apresentação de universo. Uhum. É, que eu ia falar o seguinte, eu senti que ela tá passando o tom da história dela, seja mesmo nessa parte de infodump, assim, ela tá querendo, tá te ambientando, tá te mostrando sobre o que é, né, e tal. Só que ela passou de uma forma maçante, né? Ela passou de uma forma que desgasta o leitor ali, colocou, introduzindo muita coisa do universo dela, né? Eu sinto que se ela começasse com a primeira pessoa, né, mostrando que o moleque tá escrevendo alguma coisa, não sei se é moleque nessa hora, acho que já não é mais moleque, tá escrevendo alguma coisa, ambientando o lugar ali onde ele tá, de alguma forma, já te causaria mais curiosidadezinha. Em algum momento para frente do texto, mostra esse trecho que ele escreveu, né, pra não ficar tão jogado de cara na primeira página. Sim, porque como essa parte que ela apresentou é o universo dela, ela vai apresentar muito disso ainda. Uhum, É, ela vai, né, ela, digo, a Robin Hood, né, não o sim. personagem, mas vai ter momentos que vai chegar, não, porque o cavalaria, ele isso, e aquilo, e aquele outro. Então, assim, existe alguns momentos onde o personagem, ele tá tão eufórico em ou conhecer, ou esbarrar, ou passar de frente, ou simplesmente lembrar, porque ele começa a fazer uma checklist dos personagens. Então, Uhum, eu acho que daria muito facilmente para pegar isso e diluir. Muito, uhum. muito facilmente. E se ela quer apresentar meio que caracterizando o personagem, eu acho que valeria muito mais a pena. No caso, aí é estilo também, mas já que ela mesma já tá reclamando, já tá fazendo né, um caso, um tel de errei a minha letra, tinta, que saco, meu dedo tem calos e não sei o que, não sei o que. Se ela mostrasse isso no texto, do tipo, uma palavra escrita errada, Uhum. ou um borrão, ou uma formatação que mostrasse realmente que aquilo é uma tentativa falha de escrever alguma coisa, mesmo sendo maçante, vai caracterizar muito mais profundamente o personagem, porque você vai conseguir achar essas mini peculiaridades em cada uma dessas coisas. E aumentar a imersão também. Exatamente. Então, assim, mas também pra não só ficar só metendo pau aqui Não, na Robin Hood, porque, mas não só mas meteu o pau. Bom, nesse primeiro trechão aí, que é a escrita do cara, eu acho que eu destacaria essa parte que eu acho interessante do world building dela, que é a questão da nomeação, que é um negócio diferente que já me dá uma curiosidade, pô, não é algo que a gente está acostumado no nosso universo. Então eu já fico querendo saber como é que funciona isso, como que isso reflete no mundo, né? Me causa uma curiosidadezinha.
Mas tirando essa parte toda que é mais maçante, eu gosto, pelo menos aí particular também, e conheço outras pessoas que gostam, claro, da escrita dela poética em primeira pessoa, né? Na hora que começa ele a descrever, apesar de não estar passando tantas informações assim sobre história, nem nada demais por enquanto, é uma escrita diferenciada, assim, na primeira pessoa. Ela me chama a atenção. Eu acho que a técnica de escrita dela é um ponto positivo aí nessa primeira página. Sim, a parte de fluidez de escrita dela eu gosto bastante. Apesar de que nas primeiras páginas não dá pra ver muito, mas dá pra ver Uhum. esse finalzinho, essa coisa mais poética. Eu demorei um pouco para me acostumar com essa leitura poética, porque da maneira como ela escreveu, né, pelo menos até, até esse trecho, não parece muito que o menino. Assim, do jeito A que ele gente tá escreveu, falando. parece que o menino é muito letrado, porque ele Então, usa não, de palavras difíceis. mas eu acho que é, o Rafa. Eu acho que a gente tá sendo induzido aqui erroneamente. Eu acho que ele não é menino nessa época que ele tá escrevendo isso, não. Sim, mas sim. É, Bom, de qualquer forma também não tem nada explícito, né? A gente não tem como saber exato. ponto. Então, parece uma É, vamos dizer assim caracterizando que, um personagem tipo, letrado. sim, pelo primeiro choque, pelo menos. Claro, assim, tudo tem justificativa. Você pode simplesmente, no Uhum, final da história, sabe que o cara já é um adulto, já é vô, uhum, e tá contando a história dele meio que, uhum, tipo, com as palavras que ele sabe agora. E antigamente ele falava, e aí, mané, e agora ele tá uhum. falando bonitão, com voz missei, o caramba, né? Mas me deu uma certa estranheza nesse começo, porque ele mostra ser humilde com uma escrita muito rebuscada. Uhum. Então, eu acho que podia dar uma leve, uma soltada de pé aí um pouquinho para poder ir ganhando. Sim. Mas como tem o fator, tipo, é uma história contada por ele do futuro, algo que aconteceu no passado, totalmente justificável. Uhum. Mas eu demorei um tempo para me acostumar com Rebusqueis. essa leitura meio poética zona dela. E sim, a parte de world building eu realmente não tenho nada para reclamar, nada. É muito bem feito, na real. Tipo, não dá para ver muito aqui, mas dá para entender o potencial. Fala de ducado, pra galera que conhece, né, que condado, ducado, principado, todos eles têm não só porque tem um duque se chama ducado. Não, o cara se chama duque porque onde ele está é um ducado, é o contrário, não é o nome do cargo que dá a localidade, mas a localidade que dá o cargo. Ou Uhum. seja, você já sabe, pelo menos pra galera que manja disso, sabe que ducado normalmente na verdade, a grande maioria, fronteiriço. Então, meio que essa região é uma região fronteiriça. Se você vê pelo mapa, você vê que tipo, é fronteiriço mesmo. Mas já traz mais esse reforço pra galera que pulou as duas primeiras páginas e pulou o mapinha, já tem essa informação. Então, fala disso, traz a ideia do princípios, algumas gatilhos de similaridade, né? Por exemplo, as praias geladas das ilhas externas, já tendo uma possível menção, talvez, a vikings, pelo fato de ser ilhas nórdicas geladas que vieram do mar. Então, além da, do world building dela, ainda traz ainda alguns gatilhos do mundo real como Singularidade, né? né? Exato. Com uma certa influência e uma preparação do mindset. Uhum. Então, pelo menos no quesito assim, história, pela formatação e pela coisa, eu não fui muito fã. Pela propagação do personagem, não deu muito para entender o personagem ainda. O world building, nota 10, apesar de ser maçante. Então, entra aquele ponto, Matheus. Considerando apenas a primeira página, sem o conhecimento da Robin Hood. Viraria ou não viraria? Eu não viraria. Eu acho que muito infodump, né, na primeira página e pouco gatilho de fato para me interessar pela história, né? Eu falei, nossa, que personagem legal, que história bacana. O finalzinho ele tem esse potencial
que eu disse, né? Que tá mostrando ali a narrativa poética dela, eu particularmente gosto, não é todo mundo que agrada também. Esse para mim foi o ponto positivo da história. E por isso até não me instiga só pela primeira página a querer continuar. Eu virei, mas eu Também. vou ser honesto. Eu virei por, tipo, 80% porque você e o Ângelo falaram, não, Rafa, você precisa ler para evoluir a sua escrita. E evoluiu. Então, assim, eu não viraria, tanto que eu só virei por pressão externa do Matheus e do Ângelo. Então, me arrependo? Não. Eu achei Eu muito também não me legal. arrependo de ter te forçado porque teve resultado. Sim, porque teve resultado positivo, graças. Mas, vamos dizer assim, que ela me deu forças para me encontrar com uma primeira pessoa, mas foi outros autores que conseguiram Claro, me com certeza. inspirar melhor, Com né? certeza. Então, assim, se você é um escritor que apanha um pouco em terceira pessoa, como eu apanhava, eu sugiro bastante você encarar Robin Hood, pegar aqui o primeiro. Existem outros autores de primeira pessoa que já apareceram diversos no canal aqui, só você dar uma revisitada. Mas, particularmente, essa primeira página tem um É potencial sofrido. gigantesco, mas não viraria. Não viraria. É isso. Então, diga você se você viraria ou não viraria depois dessa chuva de world building infodump. Se você gosta desse tipo mais poético, mais clássico, romantista, ou se você é mais do estilo mais diretão, mais bora. E, obviamente, se você escreve, seja livro, seja um conto, uma noveleta, manda pra gente. Temos aqui sempre o nosso linkzinho aqui embaixo. E nós já vamos já, a partir, né, trouxemos já os nossos, para vocês já entenderem e se sentirem mais à vontade. E a partir do mês que vem nós vamos já começar a trazer os de vocês. Vem fazer parte dessa equipe, manda os seus textos para a gente ver a primeira página e trocar essa ideia. Beleza? Então, bora ler.